Algumas pessoas me perguntam qual que é a importância da alimentação durante o treino. Nem todo mundo se sente bem comendo muito próximo da hora do treino e nem se alimentando durante o treino. Então isso deve ser muito individualizado. Tem pessoas que realmente precisam ter alguma coisa para acompanhar o treino. Por exemplo, um líquido com uma concentração baixa de carboidrato. Normalmente essa concentração ela é feita em torno de 5% da graduação. Como é que isso funciona? Por exemplo, se eu fizer 1 litro de água, um volume, né, em ml, seriam 1000 ml, eu tenho uma concentração de pelo menos 50 gramas de carboidrato dentro de 1 litro, isso faz 5% do volume. Se eu tenho uma concentração menor, de 500 ml de água, seriam 25 gramas de carboidrato dentro daquele líquido. Então ele pode ir bebendo esse líquido durante o treinamento para poder manter o nível de performance. Um outro nutriente muito utilizado são os aminoácidos de cadeia ramificada, chamados BCAAs. Eles formam 60% dos aminoácidos sanguíneos, são muito bons para poder manter a performance durante o treino, porque eles são rapidamente utilizados como fonte de energia. É isso mesmo, aminoácidos que são utilizados como fonte de energia, tá? Então é importante que você muitas vezes teste também isso para ver se é eficiente para você. Muitas vezes você pode passar mal, algumas pessoas sentem tontura, tem quedas de glicemia inclusive durante o treino por conta dessa ação. O ideal é que você faça uma refeição grande, pesada, como eu falei, rica em carboidratos. É um arroz, por exemplo, é uma batata, é um macarrão, num período que antecede assim 2 horas, 3 horas esse período de treino. E você se acostume a fazer essa refeição pesada antes desses treinos. Próximo ao treino são refeições mais leves, muitas vezes com cereais um pouco mais refinados, como aveia em flocos finos, por exemplo, misturado a frutas e muitas vezes castanhas, nozes, aquelas fontes de gordura de rápida absorção, que são interessantes como fonte de energia durante o treinamento. Ao iniciar o treinamento, é importante que haja, durante o período da primeira hora, principalmente hidratação. Então, os atletas esquecem muito que a água ela faz 70% da composição corporal, da composição da massa muscular. E isso vai fazer parte não só durante o dia, mas também durante o treinamento. Existem algumas metodologias para poder ver a perda de água durante o treinamento. Uma básica seria você se pesar antes dos treinamentos e logo após o treinamento, para você observar qual foi a sua perda de peso ali, que em sua maioria é água. E aí, a partir desse momento, fazer essa reposição desse peso perdido. Você perdeu meio quilo durante o seu treino, você precisa ingerir 500 ml de água. Você perdeu 1 quilo durante o seu treinamento, você precisa beber 1 litro de água para fazer essa recuperação. Então, ao longo dessa primeira hora, é importante que haja uma hidratação. Se o atleta treina mais horas no mesmo período, essa segunda hora ela já pode entrar com o que eu falei, que é o carboidrato associado ao diluído na água, tá? Frutas desidratadas, do tipo ameixa seca, damasco seco, banana passa, uva passa. Hoje você tem uma variedade também no mercado de manga desidratada, pera desidratada, maçã desidratada. Então você tem um recurso muito bom hoje no mercado para esse tipo de consumo, tá? Além do que, as sementes, como eu mencionei, o amendoim, as castanhas, nozes e amêndoas, que também, acompanhadas dessas frutas secas, aumentam o aporte de energia ali durante o treino. A reposição pós-atividade física ela vai depender dessa perda de água e muitas vezes um complexo de nutrientes. Como eu falei, hoje você tem suplementos de carboidrato em pó, você tem as proteínas em pó, que são chamadas whey proteins, você tem alguns peptídeos de carne bovina, que são chamados os beef proteins, e você tem algumas gorduras em pó. Hoje o MCT, que é o triglicerídeo de cadeia média, ele é muito importante nessa reposição do pós-atividade física, principalmente para quem tem dificuldade em comer uma refeição imediatamente após o treino. Então ele acaba formando ali um hipercalórico através desse carboidrato, dessa proteína e dessa gordura em pó para fazer uma reposição imediata após o treino. Passado um período de 1h30 mais ou menos, no máximo 2 horas depois dessa reposição, é importante que haja uma nova refeição pesada, igual aquela que eu fiz 2, 3 horas antes de treinar. Então essa refeição pesada é que vai perdurar mais nessa recuperação. Então é muito importante também que ela seja bem completa. Algumas pessoas reclamam de que as dietas para atletas são muito monótonas. É monótona para quem quer fazer ela monótona. A ideia é que eu tenha uma variedade de nutrientes.
Como a gente vive em centros urbanos, você tem acesso aos seus alimentos através dos supermercados, de um sacolão ou de um mercado próximo à sua casa. O acesso que você tem ao alimento normalmente é o que é te ofertado. Então você tem verduras de época, frutas de épocas, você vai ter normalmente, né, uma carne que é produzida mais na sua região. Então o pessoal que mora no litoral vai acabar consumindo mais peixes. Nós que moramos aqui mais na área interna, nós vamos consumir mais carne bovina, carne de porco, mais aves. Então o acesso ele é muito dependente da região onde você mora. Mas é importante que você coma uma boa salada, coma muitas folhas verdes escuras, do tipo agrião, rúcula, espinafre, almeirão, couve. Elas vão ser muito ricas em zinco, em magnésio, em cálcio, que são nutrientes importantes para a sua contração muscular e para a recuperação desses tecidos que são machucados ali durante o seu treinamento, tá? É importante que você use produtos integrais, isso depende. O produto integral ele é muito mais nutritivo do que o produto que foi refinado. Por exemplo, um arroz integral ele tem muito mais proteína, muito mais minerais do que um arroz branco. Mas se é uma situação onde a digestão vai ter que ser um pouco mais rápida, porque eu vou comer próximo ao meu horário do treino ou imediatamente ao meu horário de treino, eu posso fazer uso do arroz branco, porque eu vou ter um gasto menor com a digestão dele e isso passa a ser interessante. A mesma coisa com a utilização dos pães. Eu posso fazer uso do pão integral, mas se eu estiver próximo de um horário de treino, eu posso fazer a utilização do pãozinho francês, do pão branco, como um recurso de carboidrato de rápida absorção. Então isso tudo é dependente de como que é a rotina do atleta. E mais uma vez eu vou reforçar, procure um profissional de nutrição para que ele adeque o seu dia à sua rotina. Então é importante você ter uma rotina alimentar bem balanceada e bem adequada. Estou à disposição de vocês aí na Academia Bandeirantes, sempre que vocês precisarem de alguma resposta em relação a isso, procurem também no e-mail bruce@bruceveloso.com e dê uma olhadinha no site bruceveloso.com. Obrigado, até a próxima!